É bom estar na presença do Senhor. Amém? Pode sentar, pessoal. Vocês acharam que ia deixar vocês de pé, né? Hoje eu queria compartilhar algo que Deus tem falado muito no meu coração. E na verdade, se vocês perceberem, pararem um pouquinho para pensar, é algo que Deus falou para a nossa igreja o ano inteiro. Quem é que lembra o tema da conferência? Quem é que lembra o tema da conferência? Ninguém lembra? Ninguém lembra? O que está escrito aqui nessa camiseta? O tema da conferência foi: buscai enquanto se pode achar. E se vocês analisarem as últimas pregações aqui do Vale e também nos cultos de domingo, Deus tem falado muito sobre relacionamento com Deus, sobre intimidade com Ele, sobre buscar ao Senhor em primeiro lugar, sobre buscar enquanto se pode achar. Então eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando conosco sobre isso, nós estamos chamando para isso, para relacionamento, para intimidade. No Conecta Vai, nós tivemos aqui pregações que também falavam sobre isso, falavam sobre o amor de Deus. A gente teve uma dinâmica ali que a gente também foi incentivado a reconhecer a graça do Senhor, a nos aproximarmos dele. E eu acredito que o Senhor tem nos chamado a atenção a respeito disso, porque muitas vezes a gente está aqui na igreja, mas talvez nós estamos um pouco distraídos. Vocês não concordam? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Isso acontece com você também? Muitas vezes, né? A gente fica meio que no piloto automático, né? A gente vem no culto, a gente participa dos louvores, que momento abençoado, que muito lindo. A gente até trabalha na igreja, muitas vezes, né? Seja de louvor aqui, a gente ajuda a pintar a igreja, enfim. Mas a gente está um pouco desconectado. E eu ouvi uma pregação na internet, um vídeo, que ele fala que o inimigo das nossas almas, ele não quer nem te tirar da igreja, ele quer te distrair. Porque quando você se distrai, não tem comunhão com o Senhor, você está aqui na igreja, mas não tem comunhão com o Pai, como uma dracma perdida mesmo. E o que eu quero falar hoje é sobre isso. Quero falar sobre uma oração que foi feita num momento muito obscuro de um personagem da Bíblia. E agora eu quero saber se vocês sabem que personagem é esse. Esse personagem foi um homem segundo o coração de Deus. Quem que é esse personagem da Bíblia? Bem popular, bem conhecido. Quem é que sabe? Menos a nossa teóloga e nossa seminarista, né? Ela não pode soprar. Ela está louca para responder dele. Eu sei. Quem é que sabe quem foi o homem segundo o coração de Deus? Ninguém? Pode falar, pessoal. Fala assim com a mão assim. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E eu quero ler com vocês aqui o Salmo 51. Salmo 51. Quem é que já conhecia esse salmo? Quem é que já leu esse salmo? Esse salmo, a gente já vai ler, tem um versículo desse salmo aqui que ele me pega muito, ele fala muito comigo, muito mesmo. Mas primeiro vamos ler aqui. O título aqui é: quando o profeta Natan veio a ele depois de Davi haver cometido um pecado, né? Com Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Vou ver se tinha ali para mim não ler uma versão diferente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra somente a ti pequei. Fiz o que é mal diante dos teus olhos,
de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado em pecado e me concebeu minha mãe. Certamente tu me amas, a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com um hisopo e ficarei puro. Lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleites em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então sobre teu altar oferecerão ouvidos. Amém? Esse aqui é um salmo, acredito que no momento obscuro da vida de Davi, ele reconhece os seus pecados, os seus erros. Esses erros, esses pecados, doeram tanto nele, que ao ele reconhecer, ele fez então essa oração, ele fez esse salmo aqui, porque foi logo após ele cometer um pecado ali sobre Betseba e o assassinato de Urias. O Salmo 51 é um clamor de quem reconheceu seus pecados, mas não abriu mão da coisa mais importante da vida dele, que é a presença do Senhor. Amém? Davi, ele era um rei, Davi, ele era vitorioso, era um líder admirado, tinha muitas posses, riquezas, e no momento em que ele reconhece seu pecado, reconhece que aquilo desagradou a Deus, ele teve medo de somente uma coisa: ele teve medo de perder a presença do Espírito Santo, perder a presença do Senhor na vida dele. E isso fala muito comigo. Ele não fala para o Senhor: Senhor, não tira as minhas posses, Senhor, não tira o meu reinado, não tira o meu trono, não tira. Ele não, eu creio que ele nem se importou com isso no momento, ele se importa somente em não perder o que mais importa na vida dele, que é a presença do Senhor. E isso fala comigo, e eu compartilho com vocês aqui, quantas vezes eu distraído, desagradei o meu Deus, me preocupei mais com outras coisas banais, materiais, e muitas vezes pequei e não reconheci o meu pecado, e eu coloquei aquilo que eu desejo, aquilo que a minha carne deseja acima da vontade e da presença dele. Quantas vezes eu me distanciei do Senhor por não saber ou por não colocar Ele como prioridade na minha vida. E a palavra nos incentiva em vários livros e versículos da Bíblia: buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar enquanto se pode achar. Nós ouvimos palavras do Senhor através de preletores aqui, e que não foi combinado, né, Diego? Diego é dos nossos preletores, ninguém combina aqui, Diego, eu prego isso, amanhã tu prega isso, tá? É o Espírito Santo de Deus, é o nosso Deus que fala conosco, e eu creio que Deus está falando isso aqui para nós, para o Vibe, para Betel Canoas, para os nossos tempos, que nós precisamos buscar a presença dele. O que nós acabamos de cantar aqui? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Nada eu serei.
Só a tua presença é o que me basta. Será que eu e você temos essa consciência e sentimos isso de fato, isso arde no nosso coração, que a presença do Senhor é única e suficiente e só a presença dele basta na minha vida? Ou será que muitas vezes estamos distraídos? Ou será que muitas vezes nós falamos isso, mas isso não age no nosso coração? A pior perda na vida de alguém não é perder um cargo, uma posição, um dinheiro ou uma reputação. E a gente fica bastante chateado quando perde dinheiro, não é verdade? Quando a gente faz um investimento errado, quando a gente perde o dinheiro da carteira. Mas a pior perda não é isso. A pior perda seria perder a presença do nosso Deus. E teve um tempo, eu não sei em que mês que foi, talvez a minha esposa me ajude, que alguns vibers foi lá no Morro da Borussia, a gente fez um devocional. E nesse devocional, eu não devo lembrar disso, acho que foi o Júnior que leu isso, né? O Júnior leu isso. Cara, eu já tinha lido esse salmo, já tinha ouvido falar, mas naquele momento que ele deu aquilo queimou no meu coração. Só não retires de mim a tua presença. Ele reconhece o pecado, sabe que se fosse para ser punido, ele merecia. Ele reconhece a transgressão dele. Ele reconhece que a consequência do pecado dele poderia ter consequências ruins, talvez. Mas acredito que ele ali, prostrado diante do Senhor, fala para ele: Senhor, eu mereço qualquer coisa, qualquer tipo de punição, mas por favor, não retires de mim a tua presença. Não retires de mim a tua presença. Não retires de mim. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e eu aqui reflito, né? É por isso, porque o Davi reconheceu, ele sabia realmente o que importava, que era agradar ao nosso Deus, que era estar na presença dele. Há momentos na vida em que nós não precisamos de explicações, justificativas e desculpas. Precisamos de misericórdia, perdão e restauração. E esse salmo é um convite para todos aqueles que em algum momento falhou, pecou e se afastou, reconhecer isso. A gente aprendeu e a gente escuta isso também diariamente nas pregações. A gente olha para a palavra e entende que nós temos que viver uma vida de arrependimento, uma vida de reconhecimento. Eu preciso reconhecer o meu pecado, entender que eu preciso de perdão e de misericórdia, e eu preciso ter consciência disso. A consciência do pecado, eu separei alguns tópicos aqui. Ele fala ali: tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões, lava-me, purifica-me, pois eu conheço as minhas transgressões. A restauração começa quando paramos de culpar circunstâncias, pessoas, e reconhecemos nossos próprios erros. E nós somos humanos e somos falhos. Vocês concordam que às vezes é mais fácil apontar o erro do meu próximo, ou colocar um motivo, tentar justificar os meus erros, justificar as minhas falhas? Porque é por causa da circunstância, do que reconhecer os nossos erros, nos arrependermos dele, pedimos perdão e restauração para o Senhor. Isso já aconteceu comigo, ou é só comigo que isso acontece? Nós somos falhos, às vezes acontece isso. E Davi teve essa consciência, e ele pede: Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, Pai, lava-me, purifica-me. Ele fala para o Senhor: Senhor, eu conheço as minhas transgressões, eu reconheço que eu pequei contra Ti, que eu falhei, que eu me distanciei de Ti, Pai. Mas ele clama por misericórdia, ele pede para o Senhor lavar. E agora eu lembro da música do Thales Roberto aqui: me lava, me molha, me ensina, me inspira. Ele está me ajudando na letra. Ele já faz isso durante o louvor aqui no Toque Pé. Será que nós estamos reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões contra o Senhor? Temos nos arrependido dessas transgressões, pedindo restauração, pedindo para o Senhor misericórdia, Pai. Me lava do meu pecado. Pai, sonda o meu coração, Tu conheces o meu coração. Será que nós estamos
estamos tendo consciência e reconhecendo os nossos erros, nossas falhas, aquilo que está nos distanciando de Deus? Será que nós estamos conseguindo detectar e reconhecer aquilo que nos distancia dele? Que tipo de distração? O que tem sido prioridade na minha vida? Qual o objetivo, qual o motivo de eu estar aqui hoje cultuando ao meu Deus, celebrando com os meus irmãos? Será que eu tenho feito uma autoavaliação na minha vida e reconhecido aquilo que tem tomado lugar da presença do Senhor na minha vida? Será que é o celular? Será que é as redes sociais? Será que é um hobby? Será que é o meu próprio trabalho? Será que são os meus amigos? Enfim, o que será que tem tirado a minha atenção e tem tomado o lugar que é dele na minha vida? Nada muda em nós enquanto não admitimos que precisa ser mudado. Nada vai mudar em nós enquanto nós não reconhecemos. Eu não posso dizer para o Senhor, Senhor, cuida de todas as áreas da minha vida, mas dessa aqui não, essa aqui em específico, deixa comigo que eu cuido. Essa área aqui eu ainda não me desapeguei muito. Nós precisamos entregar nossa vida totalmente nas mãos do Senhor. Nos entregar totalmente todo o nosso ser, a nossa vida, os nossos planos, tudo que temos é dele. Amém? Deus, Ele cura corações verdadeiros quando você reconhece os seus erros ou aquilo que tem te afastado da presença dele. Você pede perdão, restauração e prosperidade, o Senhor, Ele te restaura. Amém? Tópico 2, o que me chama muita atenção aqui também é a profundidade da ferida de Davi, que aquele pecado afetou tanto ele, que ele se prostra ali, ele reconhece e fala para o Senhor, Senhor, eu conheço as minhas transgressões, tem misericórdia, lava-me, eis que nasci em iniquidade, eis que desejas a verdade no íntimo, Senhor, eis que eu faltei com a minha verdade contigo. Davi reconhece o pecado, e ele reconhece que o pecado, ele é um estado que nós precisamos ser tratados e curados. O pior pecado, eu peguei essa frase aqui, eu vi numa pregação, eu achei interessante, anotei, o pior pecado não é cair, o pior pecado é fingir, é viver de fachada. Eu estava até falando, essa semana eu acho que eu falei com dois bairros aí, acho que eu conversei ali com o Dudu e com o Jank, no discipulado, vai lembrar agora. É muito fácil eu pegar um microfone aqui e cantar, levantar minha mão e fingir estar adorando. E isso não está queimando e ardendo no meu coração. E vocês sabem que toda vez que eu prego aqui eu lembro de louvores. Né? Já me lembrei do Fogo Arderá aqui, que ele fala, se eu errar a letra, o Felipe vai me ajudar, que o nosso louvor, como é que é? Não seja fingido, é isso? Te honrando com os lábios, no coração esquecido, os de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Do que adianta eu estar aqui na frente, eu separar aqui uma palavra, eu pregar para vocês, se isso que eu estou falando aqui não está queimando no meu coração, não está me confrontando também, se não há verdade no que eu canto. E tem um outro louvor que a gente canta também, que o louvor fala, lamento por não cantar de coração, lamento por ser indiferente, Pai, porque nós somos assim muitas vezes, somos indiferentes com Ele. E é muito fácil eu pegar o microfone, tocar um violão, tocar uma guitarra aqui, cantar, e até sair bonito por causa do talento, mas não está queimando no meu coração. Eu não estou adorando o Senhor com o meu coração, honrando Ele com a minha vida e com o meu coração. Vocês concordam? Nós precisamos reconhecer isso. Isso precisa nos incomodar. Aquilo que nos afasta de Deus, ou aquilo que desagrada a Deus e que nós sabemos, isso tem que nos incomodar, isso tem que, como Davi ali, isso feriu profundamente Davi. Ele fala ali no versículo 4, contra ti
somente contra ti pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Eu entendo aqui, Senhor, o que o Senhor quiser fazer comigo, eu mereço, porque o Senhor é justo. E eu volto para aquele versículo que ele fala, Senhor, versículo 11, não me lances fora da tua presença, não retires de mim teu Espírito Santo, Pai. Tópico 13, ele reconhece e faz um clamor por purificação e restauração. Purifica-me, lava-me, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi entende ali que ele precisa ser perdoado, mas ele também entende que precisa ser transformado. Ele fala, cria em mim um coração puro e um espírito reto. Ele reconhece, Pai, eu preciso que o Senhor, talvez tem coisas que na minha vida não dá para reformar, tem que criar mesmo, tem que quebrar o vaso e refazer de novo, me moldar conforme a tua vontade. Cria em mim, Pai, um coração puro, que eu possa ser mais parecido contigo, Pai, que eu possa ter um coração disposto a te servir, disposto a te obedecer, disposto a te agradar, em aceitar a tua vontade para a minha vida, e entender que os teus planos para a minha vida são maiores, em eu reconhecer e de fato entender que isso realmente vem do meu coração, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e os teus planos são maiores. É negar a mim mesmo, e aceitar a vontade do Senhor para a minha vida. E então clamar para o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, Pai, me ajuda a melhorar. Eu lembrei agora do louvor, você já sabe, é automático, né? Eu falo, vocês lembram. Me ajuda, Pai, a melhorar, me ajuda, Pai, a fazer a tua vontade, aquilo que te agrada, a ter prazer nas suas escrituras, a buscar a tua presença enquanto eu posso achar. Já falei isso, mas isso é realmente o tópico principal aqui dessa mensagem, o medo de perder a presença, no versículo 11 e 12, não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa talvez é a frase mais profunda de todo o Salmo. Davi não tem medo de perder nada, como eu falei antes, perdeu o trono, as riquezas. O único medo dele, a única coisa que ele pede é, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, não retire de mim, Pai. Não retire de mim teu Espírito. Será que nós temos esse pensamento, também esse sentimento, Pai? A tua presença é o que importa, a tua presença é o mais importante. A gente cantou, você não tem aqui, Pai, se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma sem ti, sem a tua presença? O cristão pode perder qualquer coisa, menos a presença. Quando a presença sai, tudo perde sentido. Mas quando a presença volta, até os escombros viram altar. Foi uma frase que eu peguei aqui de um pregador também que eu achei muito interessante. Quando a presença volta, tudo faz sentido de novo. E ele estava conversando essa semana também no discipulado, falando quantas pessoas estão aí fora buscando preencher esse vazio que tem dentro deles, com tantas outras coisas, aí no mundo, nas drogas, bebida, enfim, tantas outras coisas que não agradam a Deus, que distanciam eles. Mas pode ser que no momento em que eles estão fazendo isso, eles sintam uma breve, uma curta alegria, uma alegria falsa. Está tudo bom, o pessoal está na festa, está fazendo aquilo que aos olhos dele é divertido, mas quando aquilo acaba, o vazio volta a acontecer. A ansiedade, a depressão, talvez aquele sentimento que só o Senhor, só a presença dele pode preencher, só feridas que só o Senhor pode curar, pecados que só o Senhor pode perdoar e pode restaurar. E não existe nada que nós possamos fazer a não ser nos render aos pés dele, buscar a presença dele e pedir por transformação. Tem um louvor, lá vai o Emerson com o louvor de novo, mas esse eu tive a oportunidade de gravar há muitos anos atrás. Júnior Rio, porque ele lembrou, né?
Inclusive, tive o privilégio de ter essa galera aí tocando junto, porque ele fala, tem uma parte que fala, a minha vida não tinha sentido. Quem é que lembra desse louvor aí? Você mudou meu viver, é o louvor. Quem não conhece, depois eu mando o link para vocês. É uma voz de criança, eu era muito novinho, eu cantei essa música. Acho que naquela época eu gostava mais agudo que agora a minha voz está grave. E fala assim, a minha vida não tinha sentido, andava por aí triste e perdido, mas eu ouvi falar de um amor que curava toda dor. Foi então que a ti, Senhor, eu encontrei. E assim, a gente ouve falar, e a Bíblia fala que a fé vem do ouvir, e ouviu falar da palavra de Deus. Eu ouvi falar de um amor que curava qualquer dor, que transformava qualquer situação, que tirava esse fardo. A palavra fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e vos aliviarei. Foi então que a ti, Senhor Jesus, eu encontrei. E o próximo tópico fala exatamente sobre isso, restaurado para restaurar. Ele fala ali, então ensinarei os transgressores os teus caminhos. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, o nosso erro, aquilo que nos afasta de Deus, pedimos perdão, misericórdia, restauração, nos reconciliamos com o Senhor, e a presença dEle toma o lugar mais importante na nossa vida. O Senhor nos restaura e nós podemos então abençoar outras vidas, falar desse amor como a gente cantou nesse louvor agora, como eu cantei. Eu ouvi falar de um amor que curava toda dor. A gente estava na formatura da Gala, e aí a gente sentou lá na mesa lá do Comes, né? A gente estava lá jantando com a Rosinha, é a Rosinha, não? E a Rosinha falou algo que impactou a minha vida, acredito que impactou a vida do Felipe e da Vanessa, que estavam nós três conversando ali, que ela fala, a pregação da Glaucia lá na formatura foi que o Evangelho é simples, nós que complicamos, o Evangelho é simples. E aí ela perguntou para nós, né, Felipe, o que é o Evangelho para ti? Assim, pá, toma, o que é o Evangelho? A gente respondeu, é a boa nova, boa notícia. Tá, mas o que é a boa notícia? Aí ela responde, Jesus. Jesus é a boa notícia. Não é Ele que salva, não é somente através dele que nós temos salvação. A Bíblia não fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim, é só Ele é o único caminho. E uma outra coisa que ela falou, que eu achei muito interessante, impactou minha vida, está trabalhando desde então no meu coração. E como é que eu falo dessa boa nova? Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não tenho muita habilidade para pregar, mas eu não tenho muito conhecimento das Escrituras. Claro, você tem que buscar cada vez mais conhecimento das Escrituras, ler a Bíblia. Mas ela deu um exemplo, ser testemunhos de Cristo. Fala o próximo que Deus fez na tua vida. Aí ela deu um exemplo, se acontecer um acidente, e tu observou o acidente, tu estava ali naquele momento, tu pode descrever como foi, o que tu sentiu no momento. Na hora que bateu o carro, ainda bem que ninguém se machucou, mas eu fiquei com medo, levei um susto. Mas como é que foi? Ele bateu no poste ali, bem naquele ali. Se o Diego estava lá, e ela usa esse exemplo, né, mas não te usou de exemplo, então, se o Diego estava lá, ele pode testemunhar. Se eu não estava, e não vivi aquilo que o Diego viu, eu não posso testemunhar, porque eu não estava lá. Só posso falar do que o Diego me falou. Daí ela trouxe para essa realidade. O que Deus fez na tua vida? Da onde Jesus te tirou? Será que foi uma doença que você tinha que Deus curou? Será que você estava andando por um lugar onde você estava perdido, como nesse louvor que eu cantei agora, onde você estava em escuridão, em trevas, e Deus te tirou daquele lugar? Será que era um relacionamento? Será que foi um livramento que Deus te deu? E a minha mãe está ali, eu tenho vários para contar, né? Desde que eu era pequenininho, Deus me deu tanto livramento, tenho tanto testemunho. Teve uma época lá que estavam falando assim, lá eu era com testemunho, mas é muitos testemunhos que Deus já fez na minha vida. É isso que você tem que fazer, falar de Jesus, falar o Evangelho, falar desse Jesus amoroso que cura qualquer tipo de dor, que transforma qualquer tipo de situação, que cura qualquer tipo de ferida, que restaura qualquer tipo de relacionamento. É isso. Não foi o que ela disse, Felipe? E aquilo, caraca, eu tenho costume de dizer, quando alguém fala algo que me impacta, né, Felipe? Ou outro Felipe,
cara, não tinha pensado dessa maneira ainda. E aquilo tocou meu coração, cara, verdade. É simples, o Evangelho é simples. E eu falei aqui para os dois garotos que eu estou discipulando, um dia vai ser vocês aqui discipulando outra pessoa. É assim que funciona. Hoje você está sendo discipulado, você está aprendendo de Jesus, aprendendo da salvação, aprendendo da presença dele. E um dia você vai fazer a mesma coisa, você vai proclamar o Evangelho. A Bíblia fala, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E é assim que funciona. Nós somos acolhidos por Jesus, somos curados, somos restaurados, para daí então a gente ir lá fora continuar proclamando o Evangelho, falando dessa presença maravilhosa que é o Senhor Jesus. E a Bíblia aqui fala, aqui nesse salmo fala o que o Senhor realmente quer. Ele fala que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Você não precisa ir lá agora e matar um cordeiro. O Senhor Jesus já pagou o preço das nossas transgressões. Lembra? A graça do Senhor nos alcança. É um presente, é algo que nós não merecemos. Eu não mereço, mas o Senhor, por amor, me alcança pela graça dele. E todo aquele que está em Cristo Jesus, para todo aquele que está em Jesus, nenhuma condenação há, porque Ele já pagou o preço. Tudo que o Senhor quer é relacionamento contigo. Tudo que o Senhor quer é que você entenda o que Davi entendeu, que a presença do Senhor é tudo que importa, é tudo que basta nas nossas vidas. O coração quebrantado não é fraco, é moldável. É quando eu me prostro ao Senhor e Senhor, como Davi fez, cria em mim um coração puro, um espírito reto. Muitas vezes eu indo trabalhar, indo pegar os guris para trabalhar, ou indo para um cliente, eu vou falando para o Senhor, Senhor, me ajuda a melhorar, que seja um servo melhor, um filho melhor, um marido melhor, um irmão melhor. E eu fico citando tudo o que nós somos, porque todos nós somos um irmão, uma esposa, um marido. Que o Senhor me ajude a melhorar, que eu seja uma testemunha do Senhor, que eu possa ser um imitador de Cristo. O Gabriel pregou algo aqui que também me impactou muito. Antes das pessoas lerem a Bíblia e irem na palavra, eles vão ler você, o exemplo. E através da tua vida eles vão querer saber o que acontece, Diegão. Por que tu é tão feliz, cara? Eu sei que tu trabalha aí pra caramba, tem uns problemas, por que tu tá sempre rindo? Cara, é porque eu tenho Jesus. E a verdadeira alegria está no coração de quem conhece Jesus. Tá, mas como é que eu faço? Cara, você tem que experimentar isso, aí você vai ter a oportunidade de falar do amor dele. Esse salmo, o Salmo 51 ensina que ninguém está tão sujo que Deus não possa lavar, amém? Ninguém está tão quebrado que Deus não possa restaurar, e ninguém está tão longe que Deus não possa trazer de volta. Eu e a minha esposa fomos prova disso. Deus nos trouxe de volta. E se eu começar a testemunhar, eu vou começar a chorar, gente, porque eu sou sentimental, eu sou que nem meu padrinho mal. Começa a falar e eu começo a chorar. Mas, gente, às vezes a gente não quer, às vezes a gente fica fugindo do Senhor, da presença dele. Mas o Senhor continua te chamando, e batendo na porta, e te chamando, e te chamando. E você não quer, e você foge. Não importa o lugar que você esteja, Deus ele pode te alcançar. Ele continua te chamando. E Deus falou tão fortemente nos nossos corações e nos alcançou. E nós estamos aqui hoje, para a honra e glória dele. Porque nós estávamos perdidos e Deus nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós nos desviamos por um tempo, nos afastamos, Deus foi lá, como um pastor que deixa as 99, vai em busca daquela que está perdida, foi lá com o cajado dele e nos trouxe de volta. E nos fortalece cada dia. Mas esse relacionamento, esse fortalecimento tem que ser diário, você tem que buscar isso. Buscar enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto, enquanto a graça do Senhor está aqui. Que nós possamos dedicar tempo ao Senhor. Que nós possamos, eu não sei, eu acho que foi aqui que vocês me ajudem. Foi o pastor Sérgio que pregou isso, eu estava falando com um tio, né, Felipe? Sobre, muitas vezes nós roubamos o Senhor. Em que sentido? Roubamos o tempo dele.
Nós colocamos várias coisas no nosso dia, no nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa que a gente costuma dizer, e eu falo isso, papo na correria. Hoje eu falei com o Felipe, semana foi corrida, estava na correria. E a gente acaba priorizando tantas coisas na nossa vida e acaba roubando o tempo de Deus, o tempo precioso como o Senhor. E é isso que vai nos enfraquecendo. Nós não fazemos mais devocional, não lemos mais a Bíblia, não cantamos um louvor em casa, deixamos para ouvir a palavra de Deus, para cantar e para cultuar somente quando estamos aqui no templo, sendo que nós temos que continuar o nosso culto lá fora, no nosso dia a dia, na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, quando estamos sozinhos, aonde nós andarmos. Nossa vida tem que ser uma vida de culto ao Senhor, de honrar e glorificar o nome do nosso Deus, de buscar o conhecimento da sua palavra, de entender, entregar nossa vida, nosso dia para o Senhor, e de buscar relacionamento profundo com Ele. Estou concluindo aqui, mas o que eu quero deixar enfatizado, e o que realmente queimou meu coração, Deus falou comigo fortemente sobre isso: busquem e entendam que a presença do Senhor é o mais importante. As demais coisas são acrescentadas. Quando você está no centro da vontade de Deus, com um relacionamento com Ele, a presença dEle é o mais importante na tua vida, as demais coisas são acrescentadas. Nós passamos a viver na dependência dEle. Não quer dizer que a gente vai sentar e ficar, agora Deus vai me sustentar. Não, mas Deus vai te abrir as oportunidades, vai abrir as portas. Nós possamos ter lugar de honra no nosso coração para o Senhor, buscar a presença dEle, entender como nós cantamos aqui. Eu repito, só tua presença, Pai, é o que me basta, só tua presença. Se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada mais faz sentido. O Teu amor, o Teu consolo, a Tua presença é o que mais importa na minha vida. Que a gente possa entender que não existe perda maior, não existe nada que nós possamos perder que seja maior do que perder a presença dEle. Mas Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus misericordioso, Ele continua te chamando, Ele quer ter relacionamento contigo, Ele quer ter um relacionamento de pai e filho contigo, e Ele está de braços abertos esperando você entrar na presença dEle, você falar com Ele, você buscar qual é o plano que Ele tem para a tua vida, aonde Ele quer te levar, de que forma que Ele quer te usar. Uma outra coisa que eu lembrei agora foi um exemplo de um instrumento. Quando nós buscamos a presença do Senhor, o Senhor, além de nos fortalecer, além de nos dar tudo aquilo que nós precisamos, Ele nos usa como um instrumento nas mãos dEle. E eu acho que já comentei com alguns aqui, e eu vi esse exemplo de que uma guitarra, por exemplo, a guitarra do Felipe ali, ele é um instrumento, certo? Está sendo útil agora ali, naquele momento, paradinho ali, do jeito que ela está. Um instrumento só é útil quando tem alguém para tocar. Aí vai lá o Felipão lá, faz um solo, faz a guitarra chorar. Ah, que som bonito! Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Busque a presença dEle e busque qual é o propósito, qual é o significado, onde que Ele quer te usar no reino, como um instrumento. Quando o Senhor toca nossas vidas e Ele usa nossas vidas para o reino, outras vidas são alcançadas para uma glória dele. Hoje eu estava falando ali com o Jean, que brevemente ali sobre dons do Espírito. O Senhor nos dá dons para que nós possamos abençoar outras pessoas, para que a gente possa buscar, evangelizar, pregar, proclamar, ajudar. Por isso somos um corpo, precisamos um do outro. Eu preciso muito de vocês. Vocês precisam de mim, vocês precisam do Diego, da Gabi, da tia Emi. Nós somos um só corpo. E quando um está fraco, o outro edifica, o outro levanta. Nós possamos buscar a presença do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Vou fazer uma oração aqui,
E depois vamos cantar de novo esse louvor que a gente ensaiou aqui. Por que a gente ensaiou aqui antes e cantou? Porque esse louvor, quando Deus me trouxe essa palavra, esse louvor também queimou no meu coração. Tem muito a ver. E quando nós cantarmos esse louvor agora, se eu não tenho a ti, eu não tenho nada eu serei sem ti, Senhor, que você feche os teus olhos. Não se preocupa com quem está do teu lado, se estão te observando ou não. Não se preocupa agora com o mundo lá fora, com a tua casa, se eu tenho que chegar a fazer janta, que eu tenho que trabalhar amanhã. Não se preocupa com isso.